Boa noite, estamos iniciando mais um Oni Movement TV. A presença de Deus aqui já é real e eu tenho certeza que ela é mais do que real também aí de onde você está. Eu quero te pedir que você compartilhe essa live, essa transmissão, marque seus amigos aqui nas redes sociais, no YouTube e vamos juntos, em uma só voz, sendo uma só igreja, adorar o Senhor com tudo que você tem e que você pode. Vamos juntos? Aleluia. Você que está aí em toda parte, é tempo de se esconder em Deus, é tempo de lockdown, é lockdown com Jesus, meu lockdown é com Jesus. Fecha os teus olhos aí onde você está. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, diga isso pra Jesus. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me, esconda-me em ti. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Levante a sua voz e diga para Ele. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Oh, bem forte. E qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. E qual é o som? Qual é o som? Oh, 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 oh. E qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. E qual é o som? E este é o som. Vem! Do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E este é o som do carpinteiro batendo a porta. Diga, do carpinteiro batendo a porta. Bate a mão no seu peito e declara que e este é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E cearei contigo, Deus. Vem Deus, vem Deus. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Diga a Ele. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Jesus. Como eu amo seu nome. Oh, 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 oh. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Feche os seus olhos aí por um instante.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará, descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, descansará, descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, descansará. Come on, come on, come on, come on. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, descansará. Quando Deus desce na terra, e qual é o som, qual é o som, oh, e qual é o som, quando Deus desce na terra, e qual é o som, qual é o som, este é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Vem cear comigo, Jesus. Vem cear comigo, Jesus. Yeah. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Rei. Every person that ever lived has to make the same choice. It's either the world and its pleasures and its gods, or it's Christ. Which is it for you? Who are you choosing? Who are you voting for? Choosing rather to suffer the affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Oh yes, there's pleasure in sin for a short time, but it's soon over. The hangover comes, and there's nothing you can do about it. It's going to be there. Choose Christ, and there'll never be a hangover except joy and peace. And it's an urgent decision, because to delay makes the right decision harder. Indecision in itself is a choice. Not to decide is to decide not to. Decisions are made whether we make them or not. Time decides if you will not. And time always decides against you. There's a lonely arena in the depths of your heart where the greatest battle of life must be fought alone. That's your decision about Christ. Your parents can't make it for you. The church can't make it for you. Your friends can't make it for you. Your girlfriend, your boyfriend can't make it for you. You have to make it yourself. And you must decide tonight. Uau, boa noite. Olha só esse vídeo que nós preparamos com tanto carinho aí para vocês. E ele fala tudo, tem tudo a ver com o tema dessa noite, que é a cultura do reino. Qual cultura você tem escolhido? A cultura de Deus, a cultura do céu ou a cultura da terra? A quem você tem seguido? Quem você tem buscado? A quem você tem recorrido? Esse é o nosso tema de hoje, a cultura de Deus, a cultura do reino. E para isso eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo em Mateus 1:12, que fala exatamente isso que nós vimos nesse vídeo e o que nós vamos continuar falando aqui durante o programa. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito,
pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Glória a Deus por essa palavra. Aqui a gente vê os ensinamentos de Jesus falando sobre o reino. O reino de Deus é o principal tema aqui. E Jesus, no Sermão do Monte, ele deu uma série de instruções sobre um padrão que nós devemos seguir, sobre um estilo que nós devemos adotar. E está aqui comigo hoje o pastor Renato. Glória a Deus. Pastor Renato está aqui comigo. Ele vai explanar um pouquinho mais sobre esse tema. Daqui a pouquinho vai entrar com a gente também o Robert Marques, do Cultura do Reino, lá de São Paulo, que tem vivido isso. Ele já está aqui, inclusive. Ei, Robert. Oi, Joyce. Boa noite, Renato. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Glória a Deus. Robert está aqui com a gente hoje. Robert é um dos professores também da Unischool. Na Unischool nós abordamos muito esse tema sobre o reino, sobre cultura do céu, sobre viver a cultura do céu nesses dias, né? A dificuldade que é implantar a cultura do céu nesse tempo que nós estamos vivendo. Robert, prazer ter você aqui com a gente hoje. Fica à vontade. Mais no uma vez Movement TV. Estar com vocês aqui. Prazerzão. Oi? No Oni Movement TV, agora é Oni Movement TV, viu, Robert? Robert, quando veio, da última vez, era o culto Oni Movement, para você que está aí em casa nos acompanhando, toda sexta-feira, às 20h15, o Oni Movement Cultos transicionou para o Oni Movement TV. Então, espalhe essa novidade aí para os seus amigos e vamos juntos toda sexta-feira aqui com amigos do reino, queridos. Está conosco aqui, então, Robert Marques, do Cultura de São Paulo, e o pastor Renato, do Oni Movement. Pastor Renato, fala para a gente aqui um pouquinho sobre Mateus. Glória a Deus. Mateus 5. Glória a Deus. O reino de Deus foi o principal tema do Senhor Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. E o reino de Deus não é um lugar, mas é um modo de vida. E Jesus, ao anunciar o reino, ele veio anunciando também a cultura desse reino. E como que foi isso, né? Aqui em Mateus capítulo 5, começa o Sermão do Monte, e o começo aqui é a lista das bem-aventuranças. E ao pronunciar essa lista de bem-aventuranças, Jesus, ele vai trazendo os princípios do reino, os valores do reino, que vão exatamente compor essa cultura do reino. Na medida em que esses princípios e esses valores, eles vão sendo incorporados pelos súditos do reino, que somos nós, então vai se formando uma cultura. E o que é uma cultura? É um modo de ser e de viver. E é interessante que as coisas que Jesus fala, elas são surpreendentes, porque ele vem trazendo uma linha de raciocínio muito diferente do pensamento normal do ser humano. Quando ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Mas como assim? Bem-aventurado é o quê? É o feliz, é o bem-sucedido, é o abençoado. Mas talvez nós disséssemos assim, bem-aventurados são os ricos, bem-aventurados são os poderosos, bem-aventurados são os famosos, aqueles que têm muito dinheiro, aqueles que têm muitos bens. Mas Jesus veio trazer um raciocínio totalmente diferente. Então, ele traz aqui um contraste muito grande
entre a cultura do reino e a cultura do mundo, a cultura do pensamento humano, natural. É isso aí, Robert. Acho que você pode falar isso com mais propriedade, porque é a base do cultura do reino, né? Aqui em BH, o One Movement é unidade, arrependimento, avivamento, expansão do reino. E o Robert em São Paulo já há tantos anos com a cultura do reino. Fala aqui um pouquinho para a gente, Robert, como vocês têm vivido esse texto, como vocês têm agido aí em São Paulo. Muito bom, muito boa a explicação do Renato, é exatamente isso mesmo. A cultura, ela é um conjunto de crenças, de comportamentos, de pensamentos que definem uma sociedade, né? E no nosso caso, nós somos movidos pela cultura do reino, são princípios e valores que Jesus ensina no Sermão do Monte, né? Que nós chamamos também de constituição do reino de Deus, porque toda nação, ela possui direitos, deveres, hino, exército, idiomas, e nós, como discípulos de Jesus, nós também caminhamos debaixo desses princípios. E é interessante a gente observar nesse texto de Jesus que ele, antes de começar a ensinar sobre o Sermão do Monte, ele estava curando pessoas, né? O poder de Deus estava sendo manifestado. E aí que acontece o seguinte, a fama de Jesus se espalhou, aí logo no primeiro versículo, fala que Jesus subiu ao alto de uma montanha e se assentou, e os discípulos se aproximaram. Vendo a multidão, ele se sentou e os discípulos se aproximaram. Aqui está a chave para nós entendermos sobre o Sermão do Monte, sobre a cultura do reino. Porque por mais que Jesus estivesse pregando para a multidão, somente os discípulos estavam compreendendo o que ele estava ensinando, né? Porque Jesus, ele se revela aos pequeninos. É por isso que eu sempre falo, por exemplo, você pega o Jô Soares, um homem muito conhecido, famoso, poliglota, conhece muito sobre muitas coisas, e ele falou, já li a Bíblia mais de 5 vezes e cheguei à seguinte conclusão, não entendi nada. Por quê? Por mais que ele seja um homem muito intelectual, para você acessar aquilo que Jesus está ensinando, você precisa ter um coração pequeno no sentido, um coração humilde e um coração manso para compreender. E essa revelação, ela vem por intermédio da salvação. Então Jesus, ele fez a separação ali de quem era multidão, de quem era discípulo. Quem havia foi salvo e estava compreendendo aquilo que ele estava dizendo. Por mais que pareça simples, esse ensino de Jesus, ele não pode ser compreendido com uma mente racional, mas sim com uma mente renovada, né? E ali mostra que os discípulos se aproximaram. Na cultura judaica, é comum quando o mestre ele senta para ensinar, os discípulos se aproximam. Então, os discípulos viram essa movimentação de Jesus, é como se ele dissesse assim, bom, eu não faço mais parte da multidão, e agora eu sou um discípulo e como discípulo eu preciso me aproximar porque o que ele tem para ensinar é algo extremamente importante para a minha vida. Aí Jesus começa a falar, bem-aventurados, e é interessante que nesse texto ele tem uma promessa e ele tem uma recompensa, bem-aventurados, ou seja, faz parte, é a cultura do ser, né? Bem-aventurados são e não bem-aventurados que fazem, porque a nossa sociedade hoje ela é baseada naquilo que eu faço. Eu sou conhecido pelas minhas habilidades e as pessoas valorizam, né, as habilidades e tal, mas Jesus ele é mestre em ensinar que nós não devemos nos impressionar pelas habilidades e sim pelo coração das pessoas. E bem-aventurados é uma promessa. E aí ele fala, bem-aventurados são, não os que fazem, os pobres de espírito. E quando ele fala pobres de espírito, ele está se referindo ao pobre do ego, né? Uma coisa interessante, vale a pena a gente ressaltar, hoje a sociedade tem valorizado muito a autenticidade, e é muito bom ser autêntico, né? A gente precisa valorizar a autenticidade, ser verdadeiro, mas quando nós nos deparamos, por exemplo, com a fala de Jesus dizendo, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Ou seja, ser autêntico é você ser verdadeiro, mas numa cultura do reino, olha como é sutil isso.
ele está dizendo para você renunciar a si mesmo, e não você ser a si mesmo, porque a autenticidade do mundo ensina que você seja a si mesmo, faz parte da sua identidade, seja quem você é. Isso é perigosíssimo. Olha só como a cultura do mundo ensina, que é para você ser a si mesmo, mas a cultura do reino diz que é para você renunciar a si mesmo. Ele não está dizendo para você deixar de amar a si mesmo. É bom você se amar, mas é você renunciar à sua vida, né, os seus planos, os seus projetos, aquilo que você quer conquistar humanamente e individualmente. Então aqui ele começa falando sobre bem-aventurados são os pobres de espírito, porque você vê o progresso da jornada cristã no versículo 12, que é onde alcança a maturidade, né, da fé, porque bem-aventurados são os pobres de espírito é o ponto de partida, é arrependimento, é a humildade em reconhecer que você é pobre, cego e nu, e que você carece da glória de Deus, que todos pecaram, você não é merecedor de absolutamente nada, você não é bom o suficiente. Quando alguém pergunta assim, pô, você se considera um bom pastor? Eu nunca vou me considerar um bom pastor, um bom pai, um bom filho, porque a medida da fé cristã me ensina que bom é Deus, né? Mas eu sou aperfeiçoado à medida que eu respondo ao Evangelho. Eu gosto de dizer que o Evangelho é um Evangelho de resposta. À medida que eu aprendo com aquilo que Jesus está ensinando, eu preciso responder àquele ensino. E aqui começa, bem-aventurados são os pobres de espírito. Para que eu chegue até versículo 12, bem-aventurados são aqueles que forem perseguidos. Ou seja, nós já estamos falando de maturidade na jornada cristã. E aqui fala também no Sermão do Monte sobre o padrão ideal de um discípulo. E eu sempre falo, pego isso para mim também, que sempre quando a gente sai pela tangente, precisamos sempre voltar ao Sermão do Monte para alinhar ao ensino que Jesus está querendo de nós, né? A cultura do ser. Bem-aventurados são, e não os que fazem. Glória a Deus, glória a Deus. Então, existem princípios do reino que nós devemos estabelecer aonde nós somos inseridos, aonde você está, né? Existe um padrão do reino de Deus, do céu, e esse padrão, essa cultura, nós devemos implantar onde nós estamos, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja na sua família, na sua casa, enfim, aonde você estiver, você tem que ter essa consciência que você é um cidadão do céu, que você é um cidadão de Deus, você é um agente de Deus. Então você não pode ser aquela pessoa que ela busca mais a cultura dessa terra, né? Ela mergulha na cultura dessa terra e não busca viver a cultura de Deus, não busca viver os valores de Deus. Como que está essa balança aí? Se você for colocar uma balança agora, como você tem se saído aí nesses dias? Será que vai pesar mais para a cultura da terra ou mais para a cultura do céu? Eu gosto muito de uma frase que o pastor Márcio sempre fala aqui nas pregações, que caráter é aquilo que a gente é quando ninguém está vendo. Quando você está sozinho. Quando você está sozinho, é que você sabe, né, quem você é. E nesses dias nós temos... Caráter também é você demonstrar às pessoas, numa diversidade, num momento difícil, se você tem vivido isso aqui, como você reage às pressões, como você reage às dificuldades, né? Como você tem reagido nesses dias de pandemia, nesses dias de quarentena, nesses dias de lockdown, como nós estamos vivendo com os nossos familiares, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa. Será que você tem essa balança da cultura de Deus, da cultura do reino, ela tem pesado mais do que a balança da cultura desse mundo? E, pastor Renato, queria que você falasse mais como tem sido difícil, né, a gente levar essa mensagem para os jovens que caminham com a gente hoje, inclusive, que caminham no One Movement, como é difícil abrir mão da cultura da terra e viver realmente uma vida plena pela cultura do céu. A questão é que a cultura do mundo, a cultura meramente humana, ela se baseia no egoísmo. Essa é a realidade, não é isso? Se a gente for olhar
o que o mundo nos oferece, está tudo em torno daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto, está no engrandecimento do próprio indivíduo. Mas a cultura que Jesus nos ensina, ela se baseia no amor. Então, foi um choque naqueles dias, o ensinamento de Jesus, apesar de tanta simplicidade, né? Foi um choque para aquelas pessoas e continua sendo até hoje. Já pensou Jesus, ele chegar e dizer, aqui no Sermão do Monte, se alguém te ferir numa face, oferece a outra? Meu Deus, isso foi um escândalo na época e continua sendo até hoje. Até hoje, o ser humano não conseguiu assimilar estas palavras de Jesus. Por quê? É um choque cultural. É um choque. Então, a palavra de Deus, ela vem e ela causa esse choque. E cabe a cada um de nós decidir, escolher se vamos aceitar ou não. Então é um desafio. O desafio começa em mim mesmo, né? Começa em nós. O desafio de aplicarmos esses princípios na nossa vida, no dia a dia. E em seguida é o desafio de ensinar isso para os outros, né? A cada momento. É isso aí. Robert, você acha que tem acontecido uma adaptação, digamos assim, né? As pessoas hoje, os jovens do Cultura que caminham com vocês hoje, caminham conosco aqui na ONI, que vocês têm sentido, existe uma adaptação da cultura de Deus, a cultura do reino, no meio pelo qual eles vivem, onde eles congregam, né? Que é viver mais a cultura do mundo do que a cultura de Deus, que é dar aquela maquiada na cultura do reino. O que você acha nesses dias? Para não, sabe, para mascarar realmente o que é a cultura do reino, o que é a cultura de Deus, viver mais a cultura da terra do que a cultura de Deus. Você acha que está acontecendo aí essa mascaração? Uhum. Acontece sim. Eu vou usar até um exemplo recente, né? Eu tenho pesquisado, estudado e acompanhado principalmente muitos jovens, pelo menos aqui em São Paulo, e também a gente acompanha muitas pessoas ao redor, né? Ao redor da rede, por aí. E o que tem sido enfatizado muito? Nós estamos vivendo um período onde o desemprego, a inflação e uma série de outras coisas que tem, de alguma forma, desestabilizado as pessoas, seja emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, fisicamente, em vários aspectos. E o que as pessoas estão buscando muito hoje? Elas estão buscando, a princípio, 3 coisas, né? Que é a questão da fama, seguidores e também de dinheiro. As pessoas estão precisando de dinheiro. Só que elas buscam isso com uma motivação completamente errada. Todo mundo está precisando de dinheiro, todo mundo está precisando de audiência para poder falar para alguém, enfim. E eu falo o seguinte, não busca dinheiro, não busque fama, e muito menos busque seguidores. Por incrível que pareça, Jesus, quando começa ali antes do Sermão do Monte, a fama dele se espalhou. Ele estava sendo famoso pelo quê? Por conta dos milagres que ele estava operando, ou seja, o que Deus pode fazer por mim. Então Jesus estava fazendo algo ali para aquela galera toda. E aquilo de alguma forma chamou a atenção. E a movimentação que eu tenho visto hoje é que as pessoas estão indo atrás dessas coisas. Só que se você vai atrás dessas coisas, você quebra princípios. E se você quer, ou melhor, se você não obedece os princípios vão de alguma forma quebrar você. Então eu falo, não busque dinheiro, não busque fama, não busque seguidores, busque conhecimento, sabedoria, inteligência, ideias, soluções, porque todas as outras coisas que você não for atrás, o seu modo de vida, o seu estilo de vida, os seus princípios, vão atrair essas coisas de alguma forma, né? São coisas inevitáveis. Então a motivação correta faz com que você se torne uma pessoa próspera no reino de Deus. Por quê?
A Bíblia ela não incentiva a pobreza, muito menos a Bíblia incentiva a riqueza, mas a Bíblia incentiva a prosperidade bíblica com propósito, que é, de fato, o ser bem-aventurado aqui. Bem-aventurado é aquela pessoa que experimentou uma alegria interna no coração dela, e ela nutre isso, que é onde entra a questão da renovação da mente. Uma renovação, ela não vem através de uma palavra do pastor de domingo, onde muitas pessoas só abrem a Bíblia quando o pastor pede, ainda no culto, ela resume a vida espiritual dela em 2 horas na semana, ali no culto de domingo, quando na verdade a renovação da nossa mente, ela vem por intermédio da palavra e diária. Então, assim, a terra prometida, ela é igualada ao reino de Deus no Novo Testamento. A terra prometida, uma terra que emana leite e mel, e o reino de Deus, uma terra de paz, justiça e de alegria. É o que eu costumo dizer. Deus, ele é fiel para cumprir com as promessas dele, mas você precisa ter responsabilidade em viver o que ele tem para você. É por isso que nós vemos lá Deus falando para eles, né? Deus falando inclusive para Josué, medite na palavra dia e de noite, que a minha palavra não saia da sua boca, e seja forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois eu, Senhor, estarei convosco todos os dias. Então, o que a gente percebe? Que para nós, de fato, vivermos uma vida movida pelo reino de Deus, nós precisamos buscar a renovação diária da nossa mente através da palavra, experiência com a palavra, vida com a palavra. Então a gente vê muitos cristãos rasos e superficiais passando por situações que não é para eles passarem por falta de relacionamento com a palavra. Então, se de fato eu sou um discípulo de Jesus e se de fato eu sou movido pelos princípios do reino de Deus, eu preciso buscar uma renovação diária. Paulo fala sobre isso. Né? Por mais que o homem exterior se corrompa, a gente tem sido corrompido por todos os lados, exteriormente falando. Né? A gente tem sido bombardeado por notícias de mortes, de doenças, de notícias trágicas, né? Mas quando eu me alimento da palavra de Deus, a minha mente ela passa por um processo que é o que a Bíblia chama de metanoia, que é a mudança de mentalidade que vai afetar o seu comportamento. A gente passa a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Então, de maneira prática, é o que a gente tem vivido hoje, eu tenho visto muito, né? A gente vê muita gente desempregada, eu falo, gente, muitas pessoas querem emprego, mas poucas querem trabalho. E trabalho faz parte do reino de Deus. A forma de Deus operar no mundo é através de seus cooperadores, aqueles que trabalham. Afinal, Jesus não chamou nenhum discípulo que estava desempregado, sem fazer nada, né? Então, e existe uma diferença entre emprego e trabalho. Emprego diz respeito a uma técnica, mas trabalho é um dom. Você é vocacionado para fazer algo. Então, eu falo isso especificamente para os jovens, né, que tem sido bombardeado. É muita informação que a gente recebe. Somos bombardeados constantemente de informações pela internet, pela TV, por vários lugares. E é manter sempre a mente centrada na palavra de Deus, sem corromper os seus princípios. E tem momentos, sim, que humanamente, carnalmente, adamicamente, se podemos dizer, a nossa carne, ela quer fazer a nossa própria vontade, né? Mas a gente sempre se lembra, cara, eu não posso fazer isso, mesmo que eu queira, porque eu sou uma pessoa que carrego princípios. E eu não posso, de maneira alguma, barganhar os princípios que eu carrego em nome de uma satisfação momentânea. E foi uma coisa que, inclusive, eu falei até no ONI, acho que o ano passado, sobre a gente tem lutado constantemente contra o hedonismo, que é a busca de satisfação do próprio prazer, que vai me levar a uma quebra de aliança, né? Pessoas que não têm compromisso, não têm responsabilidade. A quebra de aliança vai me levar a uma orfandade, e a orfandade vai me levar a outras coisas muito mais perigosas. Então, a gente precisa estar centrado na palavra, buscando a renovação da mente todos os dias. É uma guerra constante. E o que eu falo também, você, quando se entrega à salvação em Cristo, você já foi alistado para o exército.
E quando você entra para o exército do Senhor, ele não deixa você simplesmente desamparado, ele te dá ferramentas necessárias para você enfrentar as batalhas diárias da vida, né? A gente vê lá em Efésios 6, se revestir da armadura do Espírito, e você não pode fazer uma guerra se você não estiver preparado no Senhor para essa guerra, e você precisa conhecer o inimigo que você combate, você não pode entrar numa guerra sem saber qual é o propósito dela, e nós estamos em guerra constantemente. Então, se de fato a pessoa que está assistindo agora o programa e tal, quer viver de acordo com os princípios do reino de Deus, precisa entender que você é um soldado e você está numa guerra e você precisa usar as armas espirituais das quais estão disponíveis para nós, como o capacete da salvação, que fala que a nossa mente é atacada constantemente contra pensamentos de engano, de erro, de mentira, e a couraça da justiça fala de proteger os órgãos vitais, o coração, ou seja, ansiedade, amargura, raiva, tristeza. Você tem a couraça da justiça. E o cinturão da verdade, que era o suporte para colocar a espada. O cinturão da verdade, se você não estiver firmado na verdade, Jesus ele não veio trazer uma verdade, ele é a verdade. E se você não estiver firmado nessa verdade, você não pode usar a espada do Espírito, que é a palavra. Porque senão vai acontecer o que Pedro fez, né? Puxou da espada e cortou a orelha de Malco. A fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E as sandálias da preparação do evangelho, ou seja, estar sempre disposto a obedecer ao que Jesus está pedindo. E claro, o escudo da fé para neutralizar todos os ataques de Satanás constantemente contra a nossa mente, contra o nosso coração, simplesmente para nos paralisar e impedir com que o reino de Deus se avance. E claro, por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que ela é afiada. Então, é algo que a gente precisa entender, que nós estamos numa guerra, Deus nos deu armas para nós combatermos esses pensamentos e sentimentos que constantemente têm nos atacado, mas o relacionamento com a palavra, uma vida de oração, uma vida com a palavra, não estou falando de uma forma legalista, né? Que o legalista, ele fala o seguinte: você tem que ler a Bíblia, você tem que praticar as disciplinas espirituais. Precisa, mas não é que tem que, você não é obrigado a isso, mas é uma necessidade nossa de estarmos sempre atentos, sempre vigilantes, sempre orando em todo o tempo, se relacionando com a palavra, para que a nossa mente ela seja renovada constantemente, e à medida que você cresce espiritualmente, você ajuda outras pessoas também a crescerem na jornada. Então é algo que eu falo constantemente aqui, não só na comunidade local, mas pela internet. Deus nos deu ferramentas para nós propagarmos o evangelho através da internet. Se você tem uma mensagem global, você precisa utilizar também de uma plataforma global para alcançar pessoas. Eu tenho usado muito isso. Eu tenho visto pessoas entrando em contato comigo que nem são cristãs. Fala, cara, eu preciso de Jesus. E aí eu busco conectar essas pessoas com uma igreja local para elas serem acompanhadas. Então, assim, a gente precisa ficar atento sempre se revestindo da armadura do Espírito, se relacionando com a palavra, para que a nossa mente ela passe por um processo de renovação constantemente, diária. Não é uma renovação no domingo, mas é uma renovação diária da nossa mentalidade, para a gente viver de acordo com os princípios do reino de Deus e não com os princípios que o mundo acredita ser o ideal para nós. Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí, a gente tem essa consciência que nós não podemos entrar na forma deste mundo, né? Que o Robert acabou de falar ali. Nós temos esse desafio dia após dia, é diário, de não nos corrompermos com a mentalidade deste mundo, com a forma que esse mundo ele tenta nos governar, nos liderar, né? Existe um governo, e esse governo é o governo de Deus. É esse o governo que nós precisamos. É esse governo que nós precisamos dia a dia, nos conduzindo em tarefas diárias, coisas pequenas. Como você lida com uma pessoa, com sua família, com seu marido, com sua esposa, seus filhos, com um colega de escola. Enfim, essa é a forma que nós expandimos o reino de Deus, como nós agimos diante das situações do dia a dia.
Amém, pastor? Eu acho interessante que, estava pensando aqui, né? Em Mateus 3, o que aconteceu com muitas pessoas ali? Elas foram batizadas nas águas. Em Mateus 4, Jesus começa o seu ministério e ele cura muitas pessoas, ele liberta muitas pessoas que estavam possuídas por demônios. E em Mateus 5, 6 e 7, ele traz ali uma quantidade de ensinamentos para mudar a vida das pessoas. Puxa vida, mas não estava bom só o batismo? Senhor, já fui batizado, estou salvo. Não, mas você precisa ser liberto, você precisa ser curado. Que maravilha, o Senhor me abençoa, Ele me cura, Ele me liberta, em Mateus 4. Mas não acabou. Aí vem Mateus 5 e Jesus começa a interferir na vida dos discípulos. Ah, você achou que era só ser batizado? Você achou que era só ser curado? Não, Jesus quer transformar a sua vida. E aí vem a cultura do reino, né? E como é que essa cultura ela vai ser desenvolvida? Pela palavra de Deus no nosso coração. Porque a palavra cultura, ela tem a ver com cultivo. Então é uma palavra usada inclusive em relação a plantações. Você pode ter uma cultura de determinado produto agrícola. E tudo começa com o quê? Com o cultivo, com a semente. Então a cultura do reino, ela também começa com uma semente, que é a palavra, e que ela vai sendo cultivada no nosso coração, e ela vai nos transformando de dentro para fora. É assim que a cultura do Senhor é implantada em nós. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra diz que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas paz, alegria, gozo, alegria no Espírito. E essa paz, ela precisa encher o seu coração. Talvez você está buscando essa paz em tantas coisas. Você está buscando essa alegria em tantas coisas. Nas redes sociais, no entretenimento da televisão, em vários programas. Não sei como você tem buscado essa paz, essa alegria nesses dias. Mas eu quero te dizer que essa palavra, ela precisa entrar no seu coração. O reino de Deus é justiça, paz, alegria. Esse é o reino de Deus. E aonde você está, como nós falamos no programa aqui da semana passada, que aonde você está, a presença de Deus, ela te encontra, ela quer te encher, ela quer te tomar. O desejo de Deus é que você seja filho dele, que você seja cidadãos dos céus, que você viva Mateus 5. Feliz, bem-aventurado é aquele que caminha com o Senhor, que anda com o Senhor, que não está na forma deste mundo, adaptado a este mundo, caminhando na mente desse mundo. Que a sua mente seja renovada dia após dia pela palavra de Deus. Quero agradecer aqui a presença do pastor Renato, do Robert. Nosso tempo é tão curtinho, passa tão rápido, eu gosto de deixar ele falando. Os nossos amigos do reino, queremos ouvi-los. Glória a Deus pela sua vida, viu, Robert, pelo Cultura aí em São Paulo. Que Deus abençoe vocês, que Deus enche vocês nesse tempo, dê sabedoria, dê inspiração. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, levantar vocês como soldados, como guerreiros, que vão para frente, que vão para cima, para expandir o reino de Deus aí em São Paulo e em toda a nação. Deus abençoe você, viu? Amém, querido. Obrigado. Deus abençoe vocês também que está em casa. Quero orar por você agora. Que você possa, em nome de Jesus, ser um cidadão dos céus, um filho de Deus. Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que nos alcança agora, que essa palavra, Senhor, penetre nos corações, encontre, Senhor, uma terra fértil. Pai, que nesta hora nós possamos, Senhor, ter cidadão dos céus em cada casa que nos acompanha. Clamamos ao Senhor, ó Deus, que possamos viver um tempo de colheita nesse tempo, um tempo de alegria, um tempo de regozijo, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, clamamos a Ti, que nesta hora, vida se renda ao Senhor. Que você possa agora levantar suas mãos aonde você estiver e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu aceito ser
parte deste grande exército, ser soldado desse exército. Eu aceito, Senhor, expandir o teu reino, a mensagem do teu reino neste tempo. Conte comigo. Em nome de Jesus, o Senhor conta com você. O Senhor te chama pelo nome e que nessa hora, aonde você estiver, você levanta as suas mãos e você fala com o Senhor, conta comigo para expandir o teu reino nesse tempo, Pai. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua família, a sua casa. E vamos juntos no próximo programa, na próxima sexta-feira, às 20h20. Até lá.